Olá, seja bem-vindo ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do Dia à luz do nosso carisma. Hoje, segunda-feira, dia 13 de junho, nós estamos reunidos mais uma vez para, neste dia de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Mas, como de costume, antes mesmo de fazermos essa leitura, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos pedir ao bom Deus que nos ajude a ouvir, a acolher e tornar concreta essa palavra no nosso dia. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho é bastante conhecido, talvez você já tenha ouvido em outros momentos, e ele muitas vezes é lido por algumas pessoas, interpretado ao pé da letra e até as pessoas se colocam em discordância, né? Ou achando que é exagerada essa postura. Então, hoje eu convido você a, na verdade, mergulhar no que Jesus queria nos falar e quer hoje ainda, né, nos falar com esse Evangelho. A gente está aqui diante da lei de Talião, que era uma lei que vigorava no tempo de Jesus, onde a punição da pessoa era exatamente o que ela tinha feito. Então, se ela fez alguma coisa errada com alguém, ela recebia a mesma coisa. E Jesus, né, que era essa história de olho por olho, dente por dente, ou seja, se uma pessoa furou o olho da outra, e isso é considerado errado na sociedade, ela merece ter o seu olho furado. E Jesus vem dizer exatamente isso, ó, vocês ouviram, que é olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que não enfrenteis o malvado. E aí ele nos coloca diante dessas outras atitudes. Ó, se alguém lhe bater na face direita, ofereça à esquerda. Se alguém quiser a sua túnica, dá também um manto. Se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, te obrigar, te forçar a caminhar 1 quilômetro, caminha 2, né? Ou seja, em vez de reagir, na verdade, dê em dobro, né? Ceda. E isso faz com que muitas pessoas pensem que ser de Cristo ou viver como Cristo nos pede é ser bobo, né? É ser besta, no sentido de deixar que as pessoas façam de nós o que nós quisermos. E a gente precisa, meus irmãos, para entender isso, perceber qual é a lógica que Jesus quer quebrar. Essa lei do talião, de olho por olho, dente por dente, é uma lei muito humana, muito baseada assim nos nossos instintos. Então, se eu sou maltratado, eu fico irado, eu fico com raiva, eu reajo instintivamente, eu já quero matar outra pessoa também, e isso gera um ciclo de violência, de agressão e de uma coisa atrás da outra. Porque, pense bem, se uma pessoa, ela xinga você, né? Ela fala um palavrão, ela fala um termo pejorativo contra você. O que essa pessoa está esperando que você faça? Ela está esperando que você responda nesta mesma altura. Ou seja, que você revide com um palavrão, que você revide com uma acusação, que você parta para a mesma coisa. Se alguém te dá um tapa, o que ela está esperando? Que você revide dando um tapa nela. É o que ela está esperando. Agora, será que esse é o certo que nós façamos? E aí a gente precisa pensar. O que é de fato certo que nós façamos? E a outra coisa que nós devemos pensar é: qual é a nossa missão naquele momento? Alguém xingou você, você ficou chateado. Mas o que será que vai ter mais efeito para reverter essa situação de uma forma mais profunda? Será que é você revidar xingando a pessoa também? Ou será que é você, de repente, lançar uma pergunta para essa pessoa? Ou ficar sereno, tranquilo e surpreender aquela pessoa
com uma atitude que ela não esperava. Porque se você revidar com palavrão, com um tapa, era o que ela já estava esperando. Concorda? E o que Jesus está nos ensinando é que a gente surpreenda as pessoas no amor. Então, muitas vezes, a gente recebe lá um xingamento, uma coisa, e a pessoa está esperando a gente revidar. E aí a gente chega e faz uma atitude, por exemplo, de pedir desculpa. De repente, a culpa não é só sua, é sua e da outra pessoa um pouco. Mas em vez de você revidar e se defender, você chega lá e diz: poxa, realmente eu fiquei chateada, eu me senti, mas eu errei também. Me desculpe. Vamos. E nessa serenidade você surpreende aquela pessoa. E você quebra a lógica do mundo e coloca uma lógica divina dentro das nossas relações. Coloca uma lógica de amor dentro das nossas relações. Isso pode acontecer dentro da nossa família, na comunidade, nos serviços. Isso pode acontecer aí dentro da casa de acolhimento. E nós precisamos ser sábios, meus irmãos. Ser como Jesus não é, na verdade, calar sempre. Pense em como Jesus agiu quando lhe deram um tapa. Ele simplesmente disse: tá aqui, soldado, bata na outra face? Não, mas ele também não deu um tapa no soldado. Ele questionou: se eu fiz mal, me diz em quê? Mas se eu estou fazendo bem, por que você me bate? Eu tenho certeza que esse questionamento de Jesus, na serenidade de Jesus, fez aquele soldado se questionar. E fez aquele soldado, por mais que ele não tenha mudado na hora, imediatamente, mas com certeza, aquele soldado carregou esse questionamento e essa sabedoria de Jesus e deve ter mudado, quem sabe depois se tornou um seguidor de Jesus, né? Depois que Jesus ressuscitou e ele entendeu que de fato quem tinha falado com ele era Deus. Mas essas atitudes de Jesus nos mostram, meus irmãos, que a gente não precisa ser bobo, mas a gente precisa ser sábio. E ser sábio não é agir na lei do talião, de olho por olho, dente por dente, de instintivamente reagir às coisas que são postas. A gente precisa reagir ao mundo e às coisas do mundo com a sabedoria de Deus. Ontem nós falamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a vida de intimidade com Deus que vai nos dar essa capacidade de saber reagir. Mas nós precisamos sempre pensar. Uma boa estratégia para isso é sempre, ao final do seu dia, você fazer um exame de consciência. E pense como eu reagi, como eu poderia ter reagido. E você vai aprendendo e pedindo ao Espírito Santo que se transforme nas outras oportunidades que você tiver de reagir. Inclusive para você pensar nas suas atitudes e de repente ter a humildade de ir no outro dia e pedir desculpa, de mudar a forma de reagir no outro dia. Isso é sabedoria do céu. Isso é ser como Jesus. Isso é quebrar a lógica do mundo. Que a gente se desapegue desse jeito de reagir e a gente possa agir como verdadeiros filhos de Deus, como cristãos que vivem como Jesus nos pede. E hoje é um dia muito especial para nós meditarmos sobre isso, onde nós celebramos a festa de Santo Antônio. E Santo Antônio tinha uma vida de oração profundíssima, né? Ele carrega o menino Jesus no braço e isso advém de que Santo Antônio foi flagrado por outro frade, né, no buraco da fechadura, conversando com Jesus. Então Jesus tinha um menino em cima da sua Bíblia e ele conversava com Jesus numa vida de oração profundíssima. Isso que vai nos ajudar a sermos como Jesus nos pede. E Santo Antônio fez isso. Santo Antônio, ele era inteligentíssimo, ele é doutor da igreja, um grande pregador. Mas ele era tão humilde, que logo que ele entrou no convento, né, logo que ele se tornou franciscano, ele ficou em serviços bem diferentes da pregação. Ele ficou na cozinha, ele ficou em serviços mais domésticos, de limpeza, onde ele nem aparecia. E ele sabia com certeza que tinha um dom da pregação. Se você ouvir o Inspira Santo de hoje, você vai ver o quanto Santo Antônio foi um grande pregador. Ensinou os franciscanos, sua língua até hoje é a parte do corpo dele que está incorrupta, porque ele pregava e falava a verdade que precisava ser dita. Ele era um grande pregador, mas ele acolheu com humildade e alegria os serviços
que menos apareciam, porque o importante é estar em Deus. O importante é ofertar a nossa vida a cada momento. Quando a gente está muito nessa lógica de nos colocarmos no centro, de pensarmos primeiro em nós, a gente às vezes se chateia até com isso, se coloca no lugar de Santo Antônio. Imagine você, um grande pregador, e você se sentir humilhado. Santo Antônio acolhia isso como uma graça, como uma dádiva de ofertar ali, no silêncio do seu coração. No silêncio de lavar cada prato, de cozinhar cada alimento, ele ofertava também os seus dons. E esse é um convite para você, meu irmão, hoje um convite de humildade e de não reagir instintivamente, olho por olho, dente por dente, mas de nós quebrarmos essa lógica e sermos como Jesus espera de nós. Que a humildade de Santo Antônio nos alcance e que nós possamos construir o reino do céu aqui na terra.